hoje aqui, meu irmão, eu vou só liberar a palavra sobre a tua vida. Eu vou te ensinar e profetizar. Você já imaginou como seria o seu amanhã, se tudo o que fosse acontecer dependesse das palavras que você vai dizer hoje? E se eu te disser que é assim que funciona? Que tudo que vai acontecer na sua semana, tudo que vai acontecer no seu ano, está debaixo das palavras que você tem dito, das palavras que você tem declarado. Nós falamos muito sobre o poder do Espírito Santo na semana passada. Eu quero tratar aqui com vocês hoje um dos dons do Espírito. Eu queria tratar dois hoje. Se der tempo eu dou uma esticada, mas eu acredito que a gente vai ficar só em um. Eu queria falar hoje sobre o dom de profetizar e o dom de falar em línguas, mas acredito que eu vou ficar muito hoje no dom de profetizar. Amém? A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a igreja de Coríntios é uma igreja que foi implantada pelo apóstolo Paulo ali na Grécia, nos seus 18 meses que ele passou ali na sua segunda viagem missionária. Então foi uma igreja que foi gerada pelo apóstolo Paulo. Nos seus 18 meses ele passou ali implantando, pregando, discipulando ali os irmãos daquela igreja. Ele está agora na sua segunda viagem missionária em Éfeso, e ele começa a receber alguns feedback do que está acontecendo em Corinto. Então eles estão tendo muitos problemas ali. Eles estão tendo problemas de caráter, eles estão tendo problemas espirituais, de doutrinas. Corinto, uma cidade muito rica, uma cidade portuária, com muito comércio ativo, mas também uma cidade muito idólatra, uma cidade que tinha um templo de Afrodite, a deusa do amor, onde mulheres serviam como prostitutas cerimoniais. Como que era isso? Mulheres virgens ficavam na estrada do caminho até o templo de Afrodite, para vender a sua virgindade, em troca de um valor que era entregue como uma oferta àquela deusa. E isso eles entendiam como amor. Então era uma depravação, era um lugar de muita imoralidade sexual. Muitas coisas são tratadas nessa carta pelo apóstolo Paulo. Ele vai tratar a respeito do verdadeiro amor, ele vai tratar a respeito da disciplina espiritual, de doutrinas do culto. Ele vai falar sobre a importância dos dons. Falamos um pouco sobre o capítulo 12 no sábado passado. Se você não viu, assiste, está lá no YouTube. Sobre os dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então o apóstolo Paulo aqui no capítulo 14, ele traz 3 conselhos para nós. Primeiro, sigam o caminho do amor. Segundo, busquem com dedicação. Você precisa grifar aí a palavra dedicação. Não é só buscar, é buscar com dedicação. É diferente você estudar, de você ser dedicado ao estudo, é ou não é? É diferente você só ir trabalhar, do que alguém olhar e falar, esse cara é dedicado no trabalho. Então o apóstolo Paulo não está dizendo só busquem, ele está dizendo busquem com dedicação. Sabe que a dedicação vai ser um grande diferencial na vida de muitas pessoas. A dedicação vai mostrar a diferença na vida de muitas pessoas.
Não é que um não vai para o céu e o outro vai estar todo mundo no céu, mas é que tem gente que vai viver coisas que o outro não vai viver. Por quê? Porque um decidiu se dedicar e o outro decidiu apenas buscar. O apóstolo Paulo diz nesta carta que quem participa da corrida, participa querendo ganhar, querendo chegar no primeiro lugar. Ele diz que todo atleta que vai participar de uma corrida, ele se prepara, ele renuncia, para poder o quê? Alcançar o primeiro lugar. Ele está falando sobre dedicação. Tem muita gente, meu irmão, que está participando de ministério, está vindo para os cultos, mas está só participando, está só vindo. Aí por que isso acontece na vida dele? Por que isso acontece na vida do outro? Dedicação. Por que uns se destacam mais na empresa? Por que uns se destacam mais no trabalho? Dedicação. A dedicação vai abrir muitas portas para você, meu irmão. Amém? Estou ensinando vocês aqui hoje. O terceiro, ele diz: busquem ainda mais o dom de profetizar. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouco esses 3 pontos aqui, e depois eu foco um pouco mais na questão da profecia com vocês. Mas o primeiro, ele diz assim, porque antes de eu falar de dons, eu preciso falar do amor. Ele diz: sigam o caminho do amor. O capítulo anterior, ele vai mostrar para a gente a importância do amor. Então lembra o que eu falei? Qual que era o conceito de amor ali em Corinto? Da Afrodite, da deusa do amor. Vocês estão aqui comigo? Então o apóstolo Paulo precisa trabalhar com essa igreja o que é realmente o amor verdadeiro. Porque tem muita gente prostituindo o amor. Tem muita gente diminuindo o amor. Tem muita coisa que tem gente aí falando que é amor, mas não tem nada a ver com amor. Então olha só, capítulo 13, que é um capítulo muito conhecido, e que eu já recebi muitos convites de casamento com esses textos aqui. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ou seja, faz barulho, mas não serve para nada. Está comigo? Verso 2: ainda que eu tenha presta atenção, hein? Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Vocês estão entendendo a comparação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Sim ou não? Ainda que eu tenha o dom da profecia, nossa, como ele profeta. Ainda que eu saiba os mistérios, o conhecimento, como ele é inteligente, como ele sabe das coisas de Deus. Ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas. Olha, é um homem de fé, é uma mulher de fé. Mas se não tiver amor, não serei nada. Opa, dá para profetizar, dá para falar em línguas, dá para ter fé, e mesmo assim, tudo isso não ter valor nenhum diante do reino. Vai continuar. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado. Meu Deus! Mas ele dá a vida por isso. Mas ela dá a vida por isso. Como é generoso, como é generosa. Mas se não tiver amor, nada disso valerá. É pesado ou não é? Eu imaginei que vocês achou que vocês tinham vindo para um culto. Não vai chegar lá. Mas é que a gente precisa de uma base chamada amor.
chamada amor. Não adianta profetizar, não adianta falar em línguas, não adianta ter fé, não adianta ser generoso, não adianta você dar a sua vida. Se não tiver amor, nada disso tem valor. Mas pastor, eu conheci uma pessoa, ela é tão virtuosa, ela é tão espiritual, ela fala coisas que ninguém mais fala, ela sabe de coisas que ninguém mais sabe. Meu irmão, a Bíblia diz que um dia Paulo e Silas estavam caminhando e uma moça endemoninhada, possuída por demônios, caminhava atrás deles dizendo: estes homens anunciam uma mensagem de salvação, estes homens estão falando sobre aquilo que é o Altíssimo, esses homens estão pregando Jesus. Aí talvez alguém poderia olhar e dizer: é profeta essa irmã, é profeta. Mas Paulo olha para ela e diz: eu te repreendo, espírito imundo. Eu lembro de uma vez que a gente estava num retiro, e uma moça caiu possessa por demônios, e a gente estava ali, repreendendo, expulsando, e tinha um rapaz, a uns 2 metros de distância, e estava aqui, e qualquer um que olhasse de longe, nossa, como ele é espiritual, ele está ali intercedendo. Até que um pastor teve o discernimento, foi até ele, colocou a mão na cabeça dele, e aquele rapaz estava possuído por demônios. O que a gente precisa? A gente precisa ter discernimento. Então, meu irmão, tem muita coisa que pode parecer de Deus, pode parecer espiritual, mas se está ausente de amor, não tem valor nenhum diante do reino. Ah, pastor, mas eu conheço um amigo que ele é um profeta, eu conheço uma amiga que ela é profeta de Deus na minha vida. Mateus capítulo 7, verso 22, eu vou ler para você, mantenha aí aberta a sua Bíblia em Coríntios, eu vou ler para você aqui, coloca na tela aí para a gente, por favor, Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Parece uma pessoa espiritual? Sim ou não? Vocês estão comigo aqui ou não, gente? Vamos lá. Parece ou não parece? Que você diria de uma pessoa que profetiza, que expulsa demônios, que realiza milagres? É de Deus ou não é de Deus? Verso 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o... Opa! Mas não era profeta? Ele não fazia milagre? Ele não expulsava demônio? Nunca conheci vocês que praticam o mal. Mas tem tanta fé, mas acredita tanto em Deus. Tiago capítulo 2, verso 19. Põe aí para a gente, por favor, MTI. Você crê que existe um só Deus? Quem crê aqui que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. E tremem. Então não adianta ter só fé, se não tiver amor, não vale de nada. Diga para a pessoa que está do seu lado: é necessário estar sempre no caminho do amor. Amém? E o que é o amor? Volta lá para 1 Coríntios capítulo 13.
verso de número 4. O que é o amor? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O que é o amor? O amor não é impaciente, o amor é paciente. O amor não é mau, o amor é bondoso. O amor não se vangloria, não se orgulha. Como eu sei se você tem o amor ou se você não tem o amor? Não é aqui num dia de culto, não é aqui num sábado, onde a gente está todo mundo reunido. É quando eu te encontro no trânsito, na rua, é dentro da sua casa, é na faculdade, na escola, no trabalho. É lá que eu vou saber se você tem ou se você não tem o amor. Eu vou contar uma historinha para vocês que eu ouvi e eu achei muito legal. Tinha um menino que era daqueles meninos bem aventureiros, sabe, Jade? Aqueles bem aventureiros. E ele saía para brincar, pegava a sua bicicleta, e ele era daqueles que um dia queria caçar dragão, outro dia ele queria ir para a lua, para Marte, outro dia ele queria ir em selvas e caçar animais, daqueles meninos bem aventureiros. Então ele pegava a sua bicicleta, saía para a rua, e ele imaginava que estava atravessando vales e montanhas, desertos e mares, e pegando um foguete, fazendo isso e fazendo aquilo, mas na verdade ele estava só atravessando 1,5 quarteirão e indo até a praça próxima à sua casa. E ele imaginava toda aquela aventura. E um dia esse menino disse para a mãe dele: mãe, prepara para mim um lanche e um suco, porque hoje eu vou sair para a minha maior aventura de todas. E a mãe dele, muito curiosa, perguntou para ele: e qual que é a aventura de hoje, filho? Você hoje vai caçar um dragão? Você hoje vai viajar para algum planeta distante? Você hoje vai ser um pirata nas águas? Qual que é a aventura de hoje? Você vai caçar algum tesouro? Ele disse: não, mãe, hoje eu vou encontrar Deus. A mãe dele, muito empolgada, foi lá, preparou o lanchinho, achou muito legal aquilo, muito bonitinho da parte dele, preparou o suco, colocou ali na lancheira dele, e ele então pegou a sua bicicleta, e imaginando que estava atravessando o deserto, montanhas, vales, e mares e tudo mais, então ele, na verdade, andou ali 1,5 quarteirão e chegou até a praça da cidade. Olhando de longe, viu no banco da praça, sentado num banco ali, um velho, um senhor de idade, com a sua barba branca, jogando ali alguns milhos para os pombos. Ele olhou de longe e disse: eu encontrei Deus. Se aproximou meio tímido, sentou no outro extremo do banco, meio assim: uau, eu encontrei Deus. E ficou observando aquele senhor ali, jogando milho aos pombos, e na sua mente: eu encontrei Deus. E de repente aquele senhor olha para ele e diz: olá. O coração daquele menino dispara: Deus falou comigo. E ele diz: olá para o senhor também. Meio tímido ainda, sem saber o que falar com aquele senhor, constrangido por estar ali na presença de Deus, fica quieto na dele, até que aquele senhor começa a puxar no assunto: de onde você veio? O que você está fazendo aqui? E eles começam a conversar ali, até que aquele menino olha para ele e diz: o senhor quer um pedaço do meu lanche? O senhor olha para ele, Deus olha para ele: você vai dividir o seu pão comigo? Sim, eu quero dividir o meu lanche com o senhor.
Afinal de contas, quem não gostaria de dividir o lanche com Deus? Aquele senhor, ele diz, então eu aceito, então. Ele pega, divide o seu lanche, entrega para aquele senhor, os dois começam a comer, e aí aquele senhor diz, uau, que lanche maravilhoso, sem dúvida é o melhor lanche que eu já comi. A sua mãe é muito boa fazendo lanche, eu abençoo as mãos da sua mãe, eu abençoo esse lanche. Você gostou do meu lanche? Disse o menino. Eu gostei sim. Uau, na mente ele pensava, Deus gostou do meu lanche. Aí o Senhor olha para ele e diz, você é um bom menino, você é um menino muito bom, obrigado por ter dividido o seu lanche comigo. Sua mãe é uma ótima mãe, por ter feito esse lanche para você. O menino disse, você me acha bom? Claro que você é um bom menino, respondeu Deus para ele. Ele, meio triste, disse, poxa, mas o meu pai não me acha bom. O meu pai, ele um dia arrumou as coisas dele e foi embora de casa. Meu pai não quis ficar em casa com a gente. O meu pai não me quis como filho. Deus olhou para ele então e disse, mas você é um filho maravilhoso. Qualquer pai no mundo gostaria de ter um filho como você. Qualquer pai gostaria de estar junto com você. Aquele menino com os olhos brilhando, cheio de lágrimas, diz, muito obrigado. O Senhor também é um pai maravilhoso. Qualquer filho com certeza gostaria de ter um pai como o Senhor. Você me acha um bom pai? Claro, o Senhor é maravilhoso. Quem que não gostaria de ter o Senhor como pai? É óbvio que todo mundo gostaria de ter um pai como o Senhor. Ah, muito obrigado. Os dois se abraçaram, conversaram mais um pouco ali. Então o menino se foi. Atravessou de volta os 7 mares, os desertos, os vales, as montanhas, 1,5 quarteirão. Então chegou à sua casa. Muito ofegante, muito cansado. Sua mãe já ficou meio assustada. O que foi, filho? O que aconteceu com você? Você caiu, se machucou? Alguém fez alguma coisa com você? Não, mãe. Então o que foi? Eu estive com Deus. Eu encontrei Deus. Como assim você encontrou Deus? Eu encontrei Deus, mãe. E olha, quer saber de uma coisa? Não é que ele é um senhor muito velhinho mesmo? Mas também, né? Com tudo que ele já fez, com tudo que ele já carregou, com tudo que ele já realizou, tinha que ser um senhor muito velhinho mesmo. Do outro lado da cidade, um senhor bem velhinho, com a sua barba branca, chegando na sua casa, sua esposa, muito preocupada, pergunta para ele, por que você demorou tanto para voltar hoje? Eu estava preocupada com você, o que aconteceu? E aquele senhor responde para ela, é porque hoje eu encontrei Deus. E sabe de uma coisa? Ele é completamente diferente do que a gente pensava. Ele é bem novinho, como um garoto. Eu estive com Deus hoje. Qual que é a moral da história? É que esteja você aonde estiver, no trabalho, em casa, na faculdade ou no transporte público, se você estiver carregado de amor, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu encontrei com Deus hoje. Se as suas palavras forem boas, se você tiver a sensibilidade de compartilhar o pão, de estender a mão, de fazer algo de bom, de declarar algo bom, de expressar o amor de Deus, as pessoas vão olhar e vão dizer, eu não vim comprar apenas um pastel, eu vim encontrar com Deus. Eu não vim apenas buscar uma planta, eu não vim apenas buscar um projeto, eu me encontrei com Deus hoje. Eu não vim apenas comprar um parafuso no depósito, eu me encontrei com Deus hoje. As pessoas vão olhar e vão dizer, eu tive um encontro com o próprio amor hoje. Precisamos estar carregados do amor de Deus. Precisamos ter em nós o verdadeiro amor.
O verso 8 de 1 Coríntios 13 diz: o amor nunca perece, nunca acaba, nunca estraga. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor permanecerá. Anota aí, tudo aquilo que você pode se orgulhar, anota isso, tudo aquilo que você pode se orgulhar, um dia vai acabar, mas aquilo que você recebeu de graça e pela graça, jamais perecerá. Primeiro de tudo, então, esteja sempre no caminho do amor. Segundo conselho que ele nos traz: busquem com dedicação os dons espirituais. Os dons são presentes que são entregues apenas àqueles que os desejam. Diga, é de graça. Nesse ânimo seu aí, diga, é de graça, mas eu preciso desejar. Meu irmão, existem presentes, existem coisas que eu dou para os meus filhos porque eu sei que eles precisam, mas existem coisas que eu dou para eles porque eu sei que eles desejam. Tem coisas que eu vou dar para o Davi e para o Arthur porque eles precisam de uma roupa, eles precisam de um tênis, eles precisam de um lanche, eles precisam. Mas tem coisas que eu vejo o Arthur olha e fala: olha papai, que legal. E eu falo: ixi, pronto. Ele viu lá no YouTube, na internet, viu alguma coisa. Final do ano passado, ele queria a fantasia do Homem-Aranha. Aí eu olhei e falei: precisa da fantasia do Homem-Aranha? Ele precisa, mas ele queria, ele desejava. Irmão, você vive sem os dons do Espírito Santo? Vive, dá para viver sem os dons do Espírito Santo, sem profetizar, sem o dom de curar, sem o dom de... dá para viver sem tudo isso. Você vai para o céu, se você não tiver nenhum dom do Espírito Santo? Vai, porque é salvo aquele que crê em Jesus. Mas se você desejar, se você buscar, é de graça, entendeu? É de graça, não precisa pagar nenhum preço por ele, porque é um dom, é um presente, mas você precisa querer. Imagina se eu vou dar para o Arthur um presente que ele não quer. Imagina se eu vou dar para você, Lucas, um presente que você não quer, você não gosta. Eu quero dar um presente para o Lucas. E o que é? Eu vou dar de presente para o Lucas uma entrada gratuita num rodízio de quiabo. Pode comer quiabo à vontade, quiabo frito, quiabo cozido, quiabo assado, suco de quiabo, vitamina de quiabo, bolinho de quiabo, tudo. Presente legal que eu vou te dar. Você quer? Mas é um presente. Então, meu irmão, é de graça, é um presente. Mas se você não desejar, se você não procurar, se você não quiser, você não vai receber. Busquem com dedicação. Busquem com dedicação. Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Jeremias 29,13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu preciso buscar. Terceiro, estamos chegando agora onde eu queria chegar. Busquem ainda mais o dom de profetizar. Olha só, apóstolo Paulo, maior autoridade do Novo Testamento. É óbvio que aqui nós não estamos contando com Jesus. Apóstolo Paulo, maior autoridade do Novo Testamento, quem escreveu a maior parte do Novo Testamento, das cartas. O que ele diz? Busquem o dom de profetizar. Moisés
maior autoridade do Antigo Testamento, ele diz assim lá em Números: como eu gostaria que todo o povo profetizasse. Cara, a gente precisa entender aqui essa noite, e que seja uma noite para a gente aprender e viver, amém? O poder que você carrega debaixo do seu nariz. Você precisa aprender nessa noite o poder que você carrega debaixo do seu nariz. Olha para a pessoa que está do seu lado com cara de profeta agora, segura na mão dela assim, faz cara de profeta. Nossa, Lucas, essa é a sua cara de profeta? Faz cara de profeta. Faz cara de profeta, vou ensinar. Meio sério, meio feliz. Dá uma entortadinha no pescoço. Isso parece demônio, né? Deixa quieto. Olha para a pessoa que está do seu lado aí com a sua cara mesmo. E diz assim para ela: existem milagres que você está a uma palavra de viver. Existem 3 pilares da profecia que eu quero aqui apresentar para vocês nessa noite, que está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. 3 pilares fundamentais para a gente poder trabalhar aqui essa noite. 1 Coríntios 14, verso de número 3, coloca aí na tela para a gente, por favor. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Diga, edificar, encorajar e consolar. Mais uma vez, edificar, encorajar e consolar. Só vocês agora. Tem alguém que está fora para caramba, hein? Não sei quem é, está fora. Mas amém, entenderam? Primeiro, edificar. A palavra edificar no original é oikodome, que significa construir, ato de promover crescimento. Diga, eu falo e as coisas crescem. Não, diga mais uma vez, diga, eu falo e as coisas crescem. Você fala, a empresa cresce. Você fala, a tua renda cresce. Você fala, a tua casa cresce. Pastor, como fazer as coisas crescer na minha vida? Profetizando. Estou começando a esquentar aqui, hein? Como que vai começar a crescer as coisas na tua vida? Como que vai começar a desenvolver? Como que vai começar a avançar? Profetizando. Você fala e as coisas crescem. Como que Deus construiu o mundo e tudo que nele há? Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A primeira vez que a palavra, meu irmão, é usada na Bíblia, não foi para comunicar, foi para construir. Está usando errado a tua boca. Começa a construir teu dia. Começa a construir tua semana. Começa a construir teu futuro. Começa a construir teu destino. Começa a declarar. Começa a profetizar. Começa a declarar: pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Pastor, você não sabe o que está acontecendo comigo. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que a terra era vazia e a terra era cheia de trevas, mas Deus não disse o que estava vendo, Deus disse o que queria ver. Ele não olhou e disse assim: quanta treva estou vendo. Ele olhou e disse: haja luz. Então houve luz. Você não tem que falar o que está vendo, você tem que começar a falar aquilo que você gostaria de ver.
esse salário miserável que não dá para nada. O que vai acontecer com o teu salário? O mês todo vai ser miserável e não vai dar para nada. Agora, se você começar, meu irmão, a pegar o teu salário lá e dizer: eu sou grato a Deus por aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos, eu creio que isso aqui é semente para eu semear, é pão para eu comer, eu creio que Deus vai multiplicar nas minhas mãos, Deus vai me ensinar a administrar e vai fazer isso aqui crescer. Um dia o que eu recebo hoje vai ser o meu dízimo amanhã. Oh, rabacaderebandai, show. Meu irmão, a gente precisa começar a construir, começar a declarar. Pare de falar o que você está vendo e comece a profetizar o que você quer ver. Que haja saúde no seu corpo, que haja paz na sua casa. Eu estou profetizando para as cadeiras aqui, não é possível não. Eu vou profetizar para a pessoa que está em casa, que haja saúde no seu corpo, que haja paz na sua casa, que haja fidelidade no seu matrimônio, que haja fertilidade no seu casamento, que haja prosperidade no seu trabalho, que haja amor na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, coisas extraordinárias vão começar a crescer na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: vai crescer. Olha para o outro e diz: começa a profetizar que vai crescer. Oh, vai começar, meu irmão, vai começar a crescer, vai começar a desenvolver. Tinha um funcionário, vai ter 2, vai ter 10, vai ter 20, vai ter 100. Oh, rabadarabachei. Vai crescer, vai crescer. Vinha de Uber, de bicicleta, vai começar a vir de carro, vai começar. Oh, madacandarabachei. Era um apartamento pequenininho. Duplex, um triplex, um quadruplex, sei lá o que vai acontecer, onde vai ter tanto plex, meu irmão, mas vai crescer. Começa a profetizar, começa a profetizar, começa a declarar. Está solteiro hoje, começa a profetizar. Eu não sei por que vocês dão risada nessa hora. Não sei por que dá risada nessa hora. É uma das decisões mais importantes que o ser humano toma na vida. Você não escolheu teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, teu primo, escolheu nada disso. Tua esposa e teu marido, é você que escolhe. Começa a profetizar. Irmão, eu estendi a minha mão assim, o pai da Alda e a mãe da Alda não queria deixar ela namorar com ela de jeito nenhum. Aí eu sentava umas 3 cadeiras para trás assim: vai ser minha esposa, vai ser mãe dos meus filhos, toda a resistência vai cair por terra, vai ser vó dos meus netos, vai estar comigo até o fim da minha vida. Aí você acha que é só dar 3 curtidas no Instagram. Começa a profetizar. Irmã, começa a profetizar. Deus vai me dar um homem de verdade. Rico, bonito. Crente. Cheio do Espírito Santo. Irmão, começa a profetizar. Deus vai me dar uma mulher só para mim. Não vou precisar compartilhar com mais ninguém. Bonita, cheirosa, rica também, não tem problema não. Pô, o pastor está excluindo as pobres. Não, é que Deus não te fez para ser pobre. Um dia você vai ficar rico, um dia você vai ficar rica. Teu pai é o dono de toda a prata e todo o ouro, e você acha que você tem que viver mendigando aqui na terra, irmão? Começa a profetizar: Deus vai me prosperar em tudo que eu fizer, aonde eu colocar as minhas mãos, vai dar certo, vai crescer, vai avançar. Eu creio, meu irmão, que aonde eu estiver, no que eu estiver fazendo, Deus estará comigo e vai fazer prosperar.
Eu posso não estar no lugar onde eu gostaria de estar, eu posso não estar fazendo o que eu gostaria de fazer, mas eu creio, na onde eu estou, Deus vai me fazer prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar. Eu lembro quando eu fui fazer a transição de um emprego para o outro, e eu tinha feito um monte de curso, projetista mecânico, isso e aquilo, e aí eu cheguei na empresa, para a vaga de projetista, eu falei, uau, vou trabalhar no escritório, ar-condicionado, tudo bonitinho, e a empresa estava no momento de transição também, e aí, meu chefe olhou para mim e falou, a gente precisa pintar o galpão. Eu falei, que legal, vai ficar bonito, né? Eu falei, eu preciso que você ajude o ajudante do ajudante do ajudante a pintar o galpão. Eu poderia falar assim, mas eu sou projetista, eu fiz Senai. Eu vou pintar, eu vou ajudar o ajudante do ajudante do ajudante. Irmão, eu fui lá, e eu pintei, e cada parede que eu pintava para mim, era a parede melhor pintada que tinha, não tinha parede mais bonita que aquela. E olha que o menino olhava assim, acho que ele pensava assim, eu vou dar uma esculachada nesse moleque aí. Não está vendo, a tinta caindo no chão, você é incompetente, não sei o quê. Desculpa, senhor. Mas eu dei o meu melhor, é para pintar, então vamos pintar, eu vou fazer o meu melhor. Posso não estar no lugar que eu queria, posso não estar fazendo o que eu queria estar fazendo, mas eu vou fazer o meu melhor, e Deus vai me prosperar nisso que eu estou fazendo, e um dia eu vou estar lá na frente, um dia eu vou estar melhor, um dia Deus vai me colocar em lugares diferentes. Deus me prosperou. Um dia aquele menino que estava me esculachando, eu que estava dando ordem para ele. Aí eu poderia falar agora, quem me viu passando pela prova e não me ajudou. Agora, né, vai ver quem manda nessa bagaça aqui. Porque é isso que Jesus ensinou, né? Quando alguém bater na sua face, devolva na face dele. É isso, né, que Jesus ensinou? Jesus ensinou, né? Pague o mal com o mal. Foi isso? Não, irmão, você é crente. Te humilharam? Ame quem te humilhou. Te maltrataram? Trate bem quem te maltratou. Amém? Foi só um parênteses aqui na mensagem. Que tem gente que é assim, né? Epa, comigo não. Comigo bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa mesmo não. Eu sou assim mesmo, pastor. Vai viver sofrendo enquanto não mudar. O evangelho é uma obra de morte e ressurreição. Tem que morrer para viver diferente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: profetize, vai crescer. Tem profeta aqui essa noite aqui? Segundo ponto da profecia, ele diz, para encorajar. Meu irmão, as suas palavras são palavras que encorajam quem está do seu lado, ou que desanimam quem está do seu lado? Que tem gente que parece que é o secretário do capeta. O diabo não foi, mas mandou o evangelista dele. Tudo que você fala, eu lembro de uma pessoa, quando eu estava para casar, aí eu falei assim, vou comprar um apartamento. Ela falou, cuidado, hein, está tendo muito golpe nos dias de hoje. Cuidado, hein, pode ser que você não consiga pagar. Eu falei, Senhor da glória, eu vou comprar um carro, é perigoso. Eu vou viajar, nossa, mas é muita coragem sua querer viajar. Tudo, tem gente que tudo que você vai falar, vamos para a praia, eu acho que vai chover. Tá frio. Tudo que você vai falar, essa pessoa tem uma palavra de desgraça. Irmão, começa a anular essas pessoas da tua vida. Porque se ele ou ela quer viver uma vida amarga, que viva sozinho. Olha o que Provérbios diz,
capítulo 18, verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está comendo hoje o que você falou ontem. Ai, meu dia, ai, que foi difícil, que foi complicado, isso, aqui. Você está comendo hoje o que você falou ontem. E amanhã? Você vai comer amanhã o que você falou hoje. A Bíblia diz que a sua língua tem poder para a vida e poder para a morte. Tiago capítulo 3, verso 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. E aí Tiago se revolta: meus irmãos, não pode ser assim. Não pode a gente ficar aqui declarando bênção, agradecendo, orando, glorificando, e daqui a pouco a gente está do lado. Você viu aquela pessoa? Gosto de gente assim. Aquele é o tipo de gente que vai se dar mal na vida. Aquilo ali não vai durar no ministério não, daqui a pouco tá saindo. Não vai durar na igreja não. Aquela ali é chata, né? Chata. Ô, gente chata, insuportável. E Tiago está dizendo assim: ou você é fonte de bênção, ou você é fonte de maldição. Não dá para você ser uma mistura. Ou você é uma fonte de bênção, ou você é uma fonte de maldição. Diga: existem pessoas que parecem que são enviadas do diabo para desencorajar. Meu irmão, olha só, há uns anos atrás, eu preguei sobre isso, 1 Reis 19, 2, esse texto é quando Jezabel manda um mensageiro, para Elias, é logo depois que Elias desafia os profetas de Baal, derrota eles, humilha eles e mata todo mundo. Jezabel então manda uma mensagem para Elias, o profeta Elias, que fez parar de chover, que fez voltar a chover, que fez fogo cair do céu. O profeta Elias, que era guiado pelo Espírito Santo, que declarou para a viúva: farinha na tua panela não vai faltar, azeite da tua botija não vai acabar. O profeta Elias, que foi sustentado por corvos, esse cara recebeu uma palavra de desânimo de Jezabel. Ela disse assim, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Uma palavra de desânimo. E aí a gente precisa analisar: quem lidera aqui alguma coisa na igreja, no trabalho? Quem está à frente de alguma coisa? Levanta a mão bem alto. Olha aqui, presta atenção, principalmente vocês, porque a gente precisa analisar na nossa posição de liderança, porque tem muito líder matando o liderado com as palavras. Jezabel, errada ou certa, sendo do bem ou sendo do mal, era uma líder da nação, esposa de Acabe, rei, era rainha, estava numa posição de liderança. Elias, que estava sendo usado por Deus, que tinha um chamado, tinha um ministério, recebe uma palavra da líder, e aquela palavra faz Elias desejar a própria morte. Cuidado, líder, para as suas palavras não estar matando o ministério do seu liderado. Cuidado. Tem gente que só tem palavra de desânimo. Pastor, mas o que fazer quando alguém tentar me desanimar com uma palavra? Vamos aprender com Jesus. Quem quer aprender com Jesus? Meu Deus, já é 8:50. Vamos lá. Mateus capítulo número 16, verso 21. Vamos acelerar aqui.
Rapidão. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que eles fossem para Jerusalém e sofressem muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. O que Jesus está falando para os seus discípulos? Sobre o seu propósito, sobre o que ele veio fazer aqui na terra, sobre a sua missão. Ele está dizendo assim: olha, eu vim para morrer por vocês, mas também para ressuscitar por vocês. É esse o chamado, o ministério de Jesus aqui na terra, amém? E aí verso 22, por favor. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus, sem noção mesmo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Opa, Jesus está falando sobre a missão, sobre o que ele veio fazer. É difícil, mas é aquilo que ele vai fazer. Aí Pedro chega assim e diz: não, isso aí não, vai fazer não, isso nunca. O que Jesus faz? Verso 23, Jesus virou-se e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas só nas coisas dos homens. Você já pensou? Olha, você vai contar um projeto para alguém, um plano para alguém, essa pessoa fala: você não vai rolar não, hein? Você olhar para ela e falar: para trás de mim, Satanás, te repreendo. Aquela pessoa nunca mais na vida vai querer te desanimar. O que Jesus fez quando tentaram trazer para ele palavras de desânimo? Eu rejeito as suas palavras. Eu rejeito as suas palavras. Meu irmão, quando vierem te desanimar de um projeto, de algo que para os olhos dos outros pode parecer impossível, mas para a visão que Deus te deu, você sabe, vai acontecer. O que você vai fazer? Eu rejeito as tuas palavras. Eu rejeito as tuas palavras. Jesus olhou e disse assim: para trás de mim, Satanás, eu te repreendo. Não aceite, repreenda. Nós precisamos ser profetas que vamos encorajar as pessoas que estão do nosso lado, amém? A Bíblia diz em Ezequiel 37, que a mão de Deus leva o profeta Ezequiel até um vale de ossos secos, e a Bíblia diz que haviam muitos ossos naquele lugar, e que aqueles ossos não estavam apenas secos, mas estavam sequíssimos. A visão era triste, a visão era desanimadora. Ou alguém fica feliz diante de um cemitério cheio de ossos? Era desanimador, era triste, não era nada empolgante. Mas a palavra de Deus diz que Deus leva ele e diz: profetize. Parece impossível, mas se você começar a profetizar, pode virar algo extraordinário. Está tudo morto, mas se você profetizar, vai ficar tudo vivo. Está tudo parado, mas se você profetizar, vai começar a ter movimento. Capítulo 37 de Ezequiel, verso 10 diz: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Era só um vale de ossos secos, mas Deus encorajou Ezequiel a profetizar, e aqueles ossos secos se tornaram um exército enorme. Estava tudo morto, mas ele profetizou, ficou tudo vivo. Estava tudo parado, ele profetizou e começou a se movimentar. Estava tudo caído, ele profetizou e começaram a se levantar. Meu irmão, que as suas palavras sejam de encorajamento.
Não, nós não precisamos de profeta do caos. Não, nós não precisamos de pessoas que vão dizer: você vai morrer, não vai dar certo, você vai cair, você vai quebrar. Meu irmão, que você seja um profeta de Deus para dizer: Ele vai te levantar, a mão do Senhor está com você, Ele vai te conduzir por um caminho certo, Ele vai erguer os vales, Ele vai abaixar as montanhas, Ele vai abrir as portas. Deus vai fazer na sua vida. Terceiro, ele diz: a profecia ela é para consolar. Precisamos também saber consolar. Palavras que vão trazer consolo. Posso profetizar algo aqui sobre a tua vida? Que as suas palavras sejam um bálsamo para um coração ferido. Sabe o que é bálsamo? Quem sabe o que é bálsamo? É uma plantinha, na casa do meu avô tem. É uma plantinha que você aperta ela assim, sai um líquido. E aquele líquido ele tem uma substância que ela ajuda a cicatrizar a ferida. Ela ajuda a sarar a ferida. Quando eu era criança, minha mãe usava muito isso. Eu caía, machucava assim, ela apertava. Quem já usou bálsamo alguma vez na vida aí? Já colocou bálsamo no machucado? Caía, machucava, ela amassava aquilo lá, colocava assim, passava um esparadrapo, e aquilo ajudava a curar. Que as suas palavras sejam como um bálsamo no coração ferido das pessoas que estiverem próximo a você. Sejam consolo, sejam palavras que vão consolar. Existem palavras que trazem dor, mas existem palavras que trazem cura, amém? As palavras de Eli para Ana, quem lembra da história de Ana? Ana que não tinha filhos, Ana que subia todos os anos para entregar uma oferta junto com Eucana, mas que era humilhada pela sua rival Penina. Um dia ela está orando na presença do Senhor, Eli entra lá, vê ela só mexendo a boca e diz assim: você está embriagada, você está bêbada. As palavras dele naquele momento foram palavras de desânimo, mas quando ele discerne o que está acontecendo ali, quando ele entende o que está acontecendo ali, Ana está saindo, e ele diz assim: ó, que Deus traga a luz, que Deus realize a promessa, que Deus possa realizar um milagre na tua vida hoje. Ana não saiu dali grávida, Ana ainda não tinha se relacionado com o seu marido, mas a palavra de Deus diz que o rosto de Ana mudou, ela estava sem comer, voltou a comer, porque as palavras de Eli foram como um bálsamo para o coração de Ana. Que as suas palavras sejam como um bálsamo para o coração dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Que as suas palavras sejam de cura, que as suas palavras sejam de consolo. Meu irmão, nós precisamos ter sempre, em todas as situações, uma palavra de consolo. Meu irmão, posso te falar uma verdade? Sim ou não? Nem sempre tudo vai dar certo para a gente. Às vezes a gente vai ficar doente. Eu estou falando com vocês aqui, estou com a garganta inflamada. Às vezes a gente vai ter perdas, prejuízos. Vamos ter dias maus. Mas a gente tem uma palavra de consolo. Jó, quem conhece a história de Jó? Perdeu o filho, perdeu saúde, perdeu seus bens, perdeu seus amigos. Mas a Bíblia diz no capítulo 19 de Jó, no verso 25: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Jó tinha perdido tudo, mas ele tinha uma palavra de consolo: eu sei que o meu Redentor vive. João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Há dias onde as coisas vão dar errado. Eu já tive em muitos velórios, com filho enterrando pai, com pai e mãe enterrando filho. Eu me lembro de um velório que eu fui,
onde estavam os pais enterrando uma filha de 20 e poucos anos, que tinha acabado de ter um filhinho. Estava lá os pais, o marido viúvo agora, e a bebezinha no colo do pai. O que eu falo para uma mãe que acabou de perder a filha no auge da sua saúde? O que eu falo para o pai? O que eu falo para o marido? Eu sei que o meu Redentor vive, que um dia Ele se levantará sobre a terra. Crente não dorme, crente não morre, crente só passa para um outro nível de vida. Deus permitiu, mas um dia, no soar da última trombeta, essa é a palavra de consolo que nós temos, como num abrir e fechar de olhos, Ele voltará. Os mortos ressuscitarão e serão levados, depois nós também seremos levados e nos encontraremos com Ele nos ares. Meu irmão, teremos dias maus, teremos dias difíceis, mas tem algo que o diabo não pode tirar de nós: somos salvos em Cristo Jesus. E hoje o dia pode não estar tão bom assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele veio à terra, que Ele morreu por mim, pagou o preço por todos os meus pecados, e no terceiro dia Ele ressuscitou, e um dia Ele voltará e me levará com Ele. Sim, eu posso perder o dinheiro que tenho. Sim, eu posso perder a família que tenho. Sim, eu posso perder o ministério, posso perder tudo isso, mas a minha salvação o diabo não pode tirar de mim. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu o dinheiro, mas Jó não perdeu a fé e a comunhão com Deus. Está difícil, está complicado. Romanos capítulo 8, estou terminando, Amanda pode subir aqui. Verso de número 37. Paulo vai falar de uma série de questões difíceis, mas no verso 37 ele diz: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ah, meu dia foi difícil, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Ah, eu perdi, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Ah, eu fui traído, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Ah, eu fiquei doente, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Ah, eu fui humilhada, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Ah, eu sofri um abuso, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Ah, eu perdi alguém próximo, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Temos uma palavra, meu irmão. Temos uma palavra de consolo que caminha conosco todos os dias. Todos os dias, você não precisa ficar falando das desgraças, das mazelas, das coisas ruins que aconteceram. Comece a profetizar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Eu sei que o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sei que Deus é bom em todo o tempo, em todas as coisas. Eu sei que a bondade de Deus está sobre mim. Eu sei que sobre as suas pisaduras nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Comece a profetizar a verdade de Deus, a palavra de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: seja um profeta. Olhe para mais uns 2 ou 3 aí e diga: seja um profeta, seja um profeta, seja um profeta. Irmão, Deus ainda usa os seus profetas aqui na terra.
os profetas não existem mais. O profeta era Isaías, Elias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel. Não existem mais profetas. Deus ainda usa seus profetas aqui na terra. Deus ainda usa seus profetas aqui na terra. Atos 21:8 diz: partindo no dia seguinte, chegando a Cesareia e ficando na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. A igreja avançando no ambiente profético. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta. O que desceu? Então ainda tem profeta. Um profeta chamado Ágabo. Ainda existem profetas ainda. Então profeta não é só coisa do Antigo Testamento. Profecia não era só coisa dos apóstolos, dos discípulos ali que caminhavam com Jesus. Profeta. Ainda tem profeta. Eu não creio muito nesse negócio de assim diz o Senhor. Você não crê, irmão? Então você não crê na Bíblia. Verso 11 do capítulo 21 de Atos: vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Esse homem chamado Ágabo estava falando com Paulo. Era Deus falando com Paulo através de um homem. Eu não creio nisso. Se Deus quiser falar comigo, Ele fala direto comigo. Ele não precisa de profeta, não. Paulo ele estava meio sem intimidade com Deus, né? Paulo estava meio sem intimidade. Quem não estava ouvindo a voz de Deus? Deus precisou pegar Ágabo para falar. Não, meu irmão, Deus ainda usa os seus profetas. Deus pegou um cara, levou até Paulo, tirou o cinto de Paulo, amarrou as mãos e os pés dele e disse: vamos fazer isso com você, Paulo, lá na frente. Deus ainda usa seus profetas, meu irmão. Deus ainda usa seus profetas. O que aquele homem teve? Uma revelação do futuro de Paulo, de algo que ainda ia acontecer. Deus pode falar sobre o teu passado, Deus pode falar sobre o teu presente, e Deus pode falar sobre o teu futuro, através do irmão que está do seu lado. Deus ainda usa os seus profetas. Seja um profeta por onde você for. Seja um profeta. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: busquem acima de tudo o dom da profecia. Ele vai continuar no capítulo 14, a gente vai continuar essa conversa no próximo culto. Mas ele vai falar o porquê. Ele vai falar porque quem profetiza edifica a igreja. Lembra quando nós falamos o que é edificar? O que é edificar? Edificar é fazer crescer. Então eu começo a profetizar na vida do Renato, na vida da Carol, na vida do Lucas. Eu começo a profetizar na vida do Rafael, do Alisson, para a igreja. E aí eu estou profetizando, e o meu irmão está crescendo. Aí ele profetiza, o Mateus começa a profetizar para mim, e eu estou crescendo. Porque quem profetiza edifica a igreja, faz crescer. Deus ainda usa seus profetas. E a Bíblia nos ensina a buscar acima de todos os dons, o dom da profecia. Sim, Deus vai usar uns para curar, Deus vai usar outros para falar em línguas, para interpretar as línguas, muitos outros dons para administrar, para cuidar, existem muitos dons, mas Deus também quer te usar para profetizar. Seja um profeta, seja um profeta.
Crente não dá bom dia por dar bom dia. Quando o crente dá bom dia, já está profetizando, teu dia vai ser bom. A gente fala, a paz. A gente está declarando, a paz de Deus está sobre a tua vida. A tua língua tem poder para a vida e para a morte. E se tudo o que você vai viver amanhã fosse fruto do que você declara hoje? Se coloque de pé, se coloque de pé. E se tudo o que você vai viver amanhã fosse fruto de tudo que você fala hoje? Começa a construir aí. Começa a construir. Começa a construir o teu dia. Começa a construir os clientes que vão chegar, os contratos que serão assinados. Começa a construir aí, como vai ser no seu trabalho, como vai ser no seu ministério, como vai ser na sua casa. Minha casa é uma desgraça, minha casa é ruim. Não, começa a declarar o que você quer ver e não aquilo que você está vendo. Eu não sei o que vocês estão falando, eu nunca vi profeta de boca fechada, meu irmão. Começa a construir, começa a construir, começa a construir. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Eu profetizo homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu profetizo uma geração santa, eleita, cheio do poder de Deus. Profetas que vão caminhar por essa cidade, profetas que serão enviados para as faculdades, para as escolas, para as universidades, para as indústrias, para as lojas, para os comércios. Eu declaro profetas cheios do Espírito de Deus, cheios do poder de Deus, profetas que vão declarar coisas do céu na terra, profetas que vão invocar o poder de Deus, profetas que vão rejeitar as oferendas do mundo. Eu profetizo jovens íntegros que vão caminhar longe do pecado, longe da pornografia, longe da bebida, longe das drogas, longe da mentira, longe do engano, longe do roubo. Eu profetizo que teu lar é um lugar de paz, você vai ter prazer em estar na tua casa. Eu profetizo que no próximo batismo do dia 9 de julho, pessoas da tua casa estarão descendo as águas. Eu profetizo, Deus vai alcançar tua mãe, teu pai, teu irmão, teu primo, teus tios. Deus vai alcançar teus filhos. Eu profetizo, Deus vai suprir cada uma das tuas necessidades. Eu profetizo, na tua mesa não vai faltar o pão. Eu profetizo, você não será envergonhado, você não será humilhado, vai pagar todas as contas, não vai ficar dívida, não vai sujar teu nome. Eu profetizo, Deus vai abrir a porta de emprego, Deus vai aumentar o salário, Deus vai promover, Deus vai trazer o cliente, Deus vai fechar o contrato. Eu profetizo. Comece a construir teu próximo semestre. Comece a construir os próximos anos da tua vida. Eu profetizo que um dia esse auditório vai ser pequeno para os nossos cultos do Conexão. Eu profetizo que um dia nós teremos milhares. Eu profetizo que um dia será comum termos 1.000, 2.000, 3.000 jovens nos nossos cultos. Semanalmente um encontro de 3.000 jovens no Conexão. Eu estou achando você muito tímido ainda. E se
amanhã fosse resultado do que você falasse hoje. Creia nisso, creia nisso. Vitor, você estava pregando oferta aqui, o Espírito Santo falou comigo. Deus derramou um óleo precioso sobre a tua vida hoje. Havia autoridade nas tuas palavras. Se algum dia você duvidou que foi para isso que Deus te chamou, hoje Ele confirma essa palavra na tua vida. Deus vai fazer de você um grande pregador da palavra. Deus vai te usar para levar o evangelho dele a muitos lugares. Um dia ainda você vai estar diante de um auditório de milhares. Um dia ainda você vai estar ensinando, pregando o evangelho. Um dia ainda você vai ver a ponta do altar com centenas de jovens entregando a vida para Jesus através da tua palavra. Deus hoje abre a tua visão espiritual. Deus hoje te dá discernimento e revelação. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais chegou no coração de algum homem, mas o Espírito começa a trazer a você esta noite revelações sobrenaturais. Ei, que rebede calabada, surierebedere candarabadarabaxo. Toma esse lugar, Jesus. Faz desse lugar um ambiente profético. Toca a boca dos teus filhos agora, com o fogo que o Senhor tocou a boca de Isaías. Ei, calabadarabadaraba.